Olá pessoal, um Feliz Natal a todos. Em agradecimento por esse ano fantástico, pelo engajamento de vocês, por coisas incríveis, né? O lançamento do Filosofia do Zero, todo o engajamento dos alunos, o curso de leitura e memória. É simplesmente incrível ver o desenvolvimento da nossa comunidade, das pessoas que se encontram, que estudam, que leram tantos livros, que aprenderam tantas coisas. E nesse espírito de gratidão, realmente, nessa alegria de conseguir contribuir, né, com a formação, de conseguir engajar as pessoas para a cultura clássica, eu resolvi gravar essa aula especial de Natal como um agradecimento a vocês por tudo, né? E que coisa melhor do que discutir o presépio, que é o centro do simbolismo do Natal. Então eu trouxe aqui a Bíblia de Navarra. Vou ler aqui com vocês tanto o Evangelho de São Mateus quanto o Evangelho de São Lucas, que são os dois que abordam ali de maneira mais direta o Natal. E nós vamos comentar um pouco sobre o simbolismo do presépio, né? Então hoje nós estamos muito impactados por uma visão meio comercial do Natal, né? Um Natal meio produto, um Natal muito secularizado. Por vezes o que está em alta em termos de Natal é um Natal troca de presentes, é quase como uma coisa, celebração da empresa, reúne a família, mas o significado espiritual do Natal, por vezes, não é lembrado. Nós estamos no ano de Nosso Senhor de 2023, ou seja, nós contamos a nossa história tendo em vista o nascimento de Jesus Cristo. E toda a nossa civilização veio dessa crença, dessa fé, veio dessa cultura que nasce em grande parte no presépio. Ou seja, o nascimento do Cristo, ele envolve o modo como nós contamos a nossa história. E quando nós olhamos todo o drama da vida espiritual, vejam, os filósofos antigos, eles têm uma visão tanto da lei natural, como da existência de Deus. Sócrates, Platão e Aristóteles acreditavam que Deus existe. Confúcio acreditava que Deus existe. E eles também acreditavam que você tem que viver uma vida moral e reta, em direção ao bem, melhorando seus hábitos. No entanto, os filósofos clássicos não nos apresentam uma solução muito clara para dois problemas. Por que, se é tão racional o homem buscar o bem, o homem comete tantas coisas erradas? Por que o homem se perde tanto? E como eu faço para salvar minha alma? Como eu faço para... Vagamente, claro, os filósofos falam de elevar a sua alma, de buscar o bem. Mas como que eu faço para encontrar Deus de uma maneira mais direta? Como que eu faço para ter uma vida espiritual? Como que eu faço para salvar minha alma? E aí, na tradição cristã, aparecem algumas das respostas mais lindas do mundo. Primeiro, sobre o drama do porquê os homens, apesar de terem no caminho racional o caminho do bem, cometem tantos maus. A tradição cristã fala do pecado original. O Chesterton, esse grande escritor britânico, falava das realidades do cristianismo, a mais óbvia é o pecado original. Há uma espécie de desalinhamento na alma humana. Os homens se desviam do caminho do bem e eles escolhem bens menores em detrimento de bens maiores, de bens espirituais, de bens eternos. Eles se desviam do caminho. E quando nós olhamos a história do Jardim do Éden, nós percebemos ali o começo dessa queda, né? Por quê? Existe ali a árvore da vida, que é a vida eterna, que representa a eternidade, que representa o próprio Cristo, né? E a árvore do fruto proibido, que é o conhecimento do bem e do mal. Agora vejam, Deus cria o homem com o livre-arbítrio. O homem poderia escolher, ele pode escolher o mal simplesmente porque ele tem livre-arbítrio. Ah, mas Deus não poderia fazer os homens sem livre-arbítrio? Olha, é que se o homem não tivesse o livre-arbítrio, o homem simplesmente seria um fantoche, um personagem de videogame, ele não seria um homem de verdade. Ou seja, criar os homens livres, criar o homem, implica no livre-arbítrio. E criar os homens com livre-arbítrio implica na possibilidade deles escolherem o mal. E exatamente, Deus, ele consegue enxergar as implicações do mal, ele consegue enxergar tudo sem praticar o mal. No entanto, os homens começam a ter essa ânsia, a soberba é sempre o pecado original. O pecado original, o início é exatamente o orgulho, a soberba. A serpente aparece e fala, vocês serão como deuses, vocês terão o conhecimento do bem e do mal. E nessa curiosidade vã, Eva vai lá e
pega do fruto proibido, ou seja, o orgulho desalinha essa alma e afasta os homens de Deus. E na medida que eles se afastam de Deus, como Deus é a fonte da vida, a mortalidade está associada à queda. Eles sentem vergonha e agora Deus fala para eles as consequências do pecado, que longe de ser uma punição arbitrária, Deus está explicando para eles como que eles fazem para criar coisas. Por quê? Deus fala, agora vocês terão as dores do parto e o suor do trabalho. O que é isso? Deus está falando, olha, vocês ainda vão conseguir criar coisas boas, vocês vão conseguir participar do meu projeto criador, dar a vida e criar coisas por meio do trabalho. O que pode ser mais engrandecedor do que criar coisas a partir da criação divina? No entanto, vocês, para criar qualquer coisa, vão ter que se sacrificar. Por isso as dores do parto e suor do trabalho, porque o parto é a origem das novas vidas. É uma das missões mais lindas, das coisas mais importantes do mundo. E o trabalho é como nós edificamos a nossa vida. No entanto, para criar coisas, nós temos que nos esforçar, nós precisamos de sacrifício. Então, olha, e tudo na vida que é produtivo vem de sacrifício. Tudo que é improdutivo não demanda sacrifício. O homem vai lá, segue seus instintos de maneira imediata. No entanto, o que é produtivo vem de sacrifício. Então, olha só, os homens morrem. E os homens só conseguem criar a partir do sacrifício. No entanto, os homens não se sentem inclinados ao sacrifício porque eles querem comodidade e conforto. E esse drama da queda ele explica perfeitamente o Natal. Assim como Eva começou a desordem dos homens, assim como ela inicia o pecado, e é curioso porque Eva culpa a serpente, Adão culpa Eva, ou seja, já começa essa cultura do foi ele, né? A cultura de perder a responsabilidade pelos seus próprios atos. No entanto, fica esse caminho, poxa, há uma desordem. E aí Deus, de maneira muito linda, de maneira belíssima, se tudo começou com uma mulher virgem, Eva e Adão eram casados, mas ainda não tinham consumado sua relação, assim como vai acontecer exatamente com José e Maria. Se tudo começa com essa mulher virgem casada, que disse um não, que quis ser como Deus, agora o início da redenção dos homens vai se dar com uma mulher virgem casada, que vai dizer sim, ao invés de não, e que vai, pela sua humildade, pelo seu espírito de serviço, pelo seu espírito de entrega, abraçar a graça divina, abraçar o caminho de elevação dos homens. E por isso ela vai ser exaltada. Então, olha aqui que lindo, né? Como nos aparece no Evangelho de São Lucas, olha só. Então, todas as coisas, vejam, olha aqui já é um dos momentos maravilhosos, que é a Anunciação. Estando Isabel no 6º mês, Isabel que vai ter João Batista, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade na Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Aqui já tem um comentário muito interessante, porque ave é uma saudação que você fala em relação a alguém que é superior a você. Olha, os anjos nunca reconhecem alguém como superior a eles. É só você olhar, por exemplo, a história de Tobias com o anjo Rafael. Os anjos sempre estão se colocando acima, porque os anjos na hierarquia celeste são acima. No entanto, esse anjo chega e reconhece nessa criatura humana alguém acima dele. Olha que coisa fantástica. E os anjos são pura graça, os anjos são pura mensagem divina. Quando um anjo fala cheia de graça, que pessoa é essa? Que é reconhecida pelos anjos como cheia de graça. Olha que coisa linda, né? Ele se impressiona com a graça dela. O Senhor é contigo. Porque ela está próxima de Deus e de Deus feito homem, que é o Cristo. Porque toda a tradição dos profetas, ela aponta para esse momento. Por exemplo, na história de Abraão, tem todo um tema de descendência, né? Por isso que eles falam do rei Davi. Abraão é convidado a iniciar essa descendência. Abraão acha que não vai conseguir ter filhos com a sua esposa, tem filhos com outra mulher. No entanto, Deus fala que ele tinha que ter filhos com a sua mulher. E aí Deus fala do sacrifício do seu filho. No entanto, olha que coisa. Deus não vai, obviamente, deixar que Abraão sacrifique seu filho. Por que ele não vai deixar? Porque Deus vai sacrificar o seu próprio filho para a nossa redenção.
Ou seja, Jesus é o Filho que Deus entrega para exatamente nos redimir. Se você olhar as culturas pagãs antigas, muitas delas são focadas no sacrifício infantil. Várias delas, o culto do Baal, o culto do Moloch, Cartago. Mesmo na nossa cultura você vê o retorno para isso, né? As pessoas, o sacrifício infantil é uma triste realidade dessas culturas pagãs. E aqui no cristianismo nós vemos a inversão completa disso. Por quê? Deus fala para Abraão, sacrifique seu filho. E aí ele interrompe e fala, você não vai sacrificar o seu filho. Não é a cultura contra as crianças que vai triunfar, como fala o Cristo depois, da importância de proteger as crianças, né? Venham a mim, né? É exatamente a cultura de que nós não vamos sacrificar a nós mesmos, porque Deus vai se sacrificar por nós. Olha que lindo. Se o caminho para entrar no Éden é o caminho do sacrifício, a cruz de Cristo é o auge desse sacrifício, é o ápice. É exatamente uma escola de como nós fugimos dessa nossa obsessão por querer proteger a vida, por querer conforto, por nos afastarmos da vida eterna. Então a cruz de Cristo é o centro desse mistério. Por isso que Deus envia o seu próprio Filho para o seu sacrifício. Olha que lindo. E o outro problema é a morte. Qual é a vitória sobre a morte, senão a ressurreição? Então todo o drama dos profetas vai apontando para esse momento em que as pessoas vão efetivamente acolher a chegada do Messias, que vai entregar a sua vida e vai vencer a morte para nos dar a vida eterna. Ele vai se sacrificar por nós para nos dar a vida eterna. Que coisa maravilhosa. Então, toda a história vai aludindo para isso. Como falava o Chesterton, existe uma diferença qualitativa dos animais para os homens. Existe também uma diferença qualitativa, está num livro chamado O Homem Eterno, que é um livro maravilhoso, de Cristo para os homens. Cristo, os homens em relação aos animais, têm uma inteligência e uma capacidade de dominar suas paixões, de viver as virtudes, que os animais não têm. Cristo leva a sabedoria à sua totalidade, à excelência total, e a vida moral perfeita, nos dando um caminho de imitação do Cristo. Então a vitória sobre a morte, a reversão do pecado original, a salvação das almas, tudo e absolutamente tudo passa pelo Cristo. E essa mulher da linhagem de uma família muito simples, que é Maria, mas ao mesmo tempo é engraçado porque tanto José quanto Maria são das linhagens mais nobres possíveis de Israel, porque eles são basicamente descendentes, né, de grandes figuras, como foi profetizado, que tem até uma pessoa que calculou qual é a chance, né, de uma pessoa aleatoriamente cumprir todas as profecias como Cristo cumpriu. Eu não lembro o número exato, mas acho que eram 36 mil casas depois do zero, tinha 36 mil casas, 1. Em outras palavras, é absolutamente impossível, entendeu? É mais fácil eu fazer assim e o mundo acabar, sabe? Do que ser coincidência. Você precisa ter mais fé para acreditar na coincidência. Porque são muitas profecias. Vai vir da casa de Davi, vai nascer no lugar tal, vindo de tal lugar, não sei o quê, da linhagem tal, da mãe tal. São tantas profecias sobre a vinda do Cristo que precisa ter mais fé para acreditar no aleatório do que na realização delas. E agora essa mulher tão linda, representada na Pietà, uma das maiores obras de arte da humanidade, ela recebe isso do anjo. Ela ouviu as palavras, perturbou-se. Que saudação seria essa? Olha só, ela está chocada com o fato da saudação. Ela fala, o que é isso? Por que o anjo está me exaltando dessa maneira? O anjo lhe disse, não temas, pois achaste graça diante de Deus, ou seja, Deus te deu esse dom. Eis que conceberás no teu ventre e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Reinará sobre a casa de Jacó eternamente, e o seu reino não terá fim. Ou seja, todo o rei prometido pelas profecias está chegando. E você vai dar luz a ele. E aqui é uma coisa maravilhosa, porque a responsabilidade é muito grande, claro. Então tem ela se choca com a saudação, ela se choca com a responsabilidade, é absolutamente natural, até pela humildade dela, né? Maria disse ao anjo, mas como se fará isso se eu não conheço o varão? Então, uma tradição que fala que Maria e José não consumariam o seu casamento nunca, porque eles tinham um casamento, de fato,
que é chamado hoje de casamento josefino, que seria exatamente um casamento que não teria relações sexuais por uma consagração específica por motivos religiosos. Né? O anjo respondeu-lhe: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso mesmo o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Então Jesus é o próprio Deus feito homem, como fala no Evangelho de São João. No princípio era o Logos. Logos, aqui volta esse comentário do Chesterton, né? O Logos quer dizer tanto palavra quanto razão. E tudo que foi feito por ele foi feito, nada do que foi feito teria sido feito sem ele. E o Logos se fez carne e habitou entre nós, ou em latim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus se fez homem, é o mistério da encarnação do verbo. Né? Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, e esse é o 6º mês que se dizia estéril, porque a Deus nada é impossível. Então Maria disse, olha aqui agora o contraste total com Eva, por isso que Maria tem uma representação, né? No Mosteiro de São Bento de São Paulo tem isso. Eva suplicando, assim, quase que Eva sendo redimida, face a Nossa Senhora. Porque agora vem o oposto total do que foi Eva. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, segundo aquilo que Deus estabeleceu da eternidade, porque aqui está a serva do Senhor. Não é a minha vontade, mas é a sua. Deus poderia ter redimido a humanidade de outras maneiras? Claro que poderia. No entanto, olha como bonito. Assim como a queda começou com a mulher, a redenção começa com a mulher. Começou com orgulho, agora é revertido, se inicia com a humildade da sua serva. E o anjo afastou-se dela. E aí tem a visita a Santa Isabel. E olha só, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta. Então Isabel ouviu isso e falou, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Entre todas as mulheres, entre toda a confusão que foi semeada, né? Agora, entre todas as mulheres, você é bendita. Por que bendita todas as mulheres? Bom, pela proximidade com o próprio Cristo. Que proximidade maior do que ser a mãe de Cristo, ser a mãe de Deus, que Jesus Cristo é Deus. Que proximidade maior, não a mãe de Deus Pai, claro, mas a mãe de Deus Filho. E que proximidade maior do que essa? E que proximidade maior não só por isso, porque pela humildade de servidão, por aceitar essa missão gigante, né? Bendita és tu entre todas as mulheres. É como se você está falando assim, de todas as mulheres vindas aqui, você foi mais abençoada. Porque logo que a voz da situação tal, bem-aventurada a que acreditou, pois se hão de cumprir coisas que da parte do Senhor foram ditas. Porque logo a voz da sua situação chegou aos meus ouvidos, o menino saltou de alegria no meu ventre. Que coisa, né? Então ela está falando, então o João Batista vem assim já prefigurador de Jesus. E aí vem esse canto, olha só, coisa linda. Tudo isso é o mistério do Natal, é o mistério da Anunciação. O começo que é esse. Tem um quadro lindo do Fra Angélico sobre a Anunciação, recomendo para vocês, que tem a expulsão do Éden de um lado, a Santíssima Trindade ali representada e a Anunciação do anjo, né? A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exalta em Deus meu Salvador. Isso Maria disse, né? Porque lançou os olhos para a humildade da sua serva, ou seja, Deus foi de encontro à humildade. Eis que hoje em dia me chamarão bem-aventurada todas as gerações, porque fez em mim grandes coisas o Todo-Poderoso, o seu nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem, ou seja, Deus está mandando a sua misericórdia para todo o gênero humano. Essa mulher está sendo abençoada entre todo o gênero humano. E Deus derrama a sua misericórdia entre todo o gênero humano pela vinda do Cristo, seu Salvador. Esse é o mistério do Natal. Não tem mercadoria, não tem propaganda da Coca-Cola, entendeu? Ou de sei lá o quê, que vai chegar minimamente próxima da grandeza do que é isso aqui. Manifestou o poder do seu braço, dispersou os homens de coração soberbo, a vitória sobre o mal, né? Depois do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Ou seja, os bens do mundo para Deus não significam palha, né? Porque aqui é um tema de graça divina, e a graça divina não é a mesma coisa do que os repertórios dos homens, né? Vem em auxílio de Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme tinha prometido aos nossos pais Abraão. Então aqui o comentário que fiz a Abraão, vocês veem como ele é referenciado, porque
Essa é a promessa de Abraão, que Deus ia redimir a humanidade sacrificando o seu filho. Abraão não precisava sacrificar o seu filho, porque Deus ia redimir a humanidade. É muito louco, porque para quem acha, olha que tosco, porque eles acreditam nisso. Lembrando que Baal era um boi dourado, e Wall Street tem lá um boi dourado, o povo vai lá para passar a mão no touro de Wall Street para ganhar prosperidade. Então, e, de maneira muito triste, uma das maiores mazelas da nossa cultura é o aborto. Então, para quem acha que o sacrifício infantil é só coisa, são povos remotos que não tem nada a ver, é uma das maiores mazelas da nossa geração, talvez a maior. Então, qual é o oposto dessa cultura, que é a cultura da morte, que é a cultura que despreza as crianças, que é a cultura que mata as crianças? É o nascimento do menino Jesus, é o nascimento do Cristo. Maria ficou com Isabel só que 3 meses e tal. Aqui vai ter o nascimento de João Batista, que eu vou pular aqui, tem esse canto lindíssimo de Zacarias, que é maravilhoso, que eu não vou entrar, mas tem partes assim que eu recomendo muito que vocês leiam, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para dirigir os nossos pés no caminho da paz. Cara, é épico esse canto de Zacarias. O Benedictus, né, que é maravilhoso. Mas aqui a gente vai entrar mais diretamente no nascimento de Jesus. Então, naquele tempo, naqueles dias saiu um édito de César Augusto, prescrevendo o recenseamento de todo o mundo. Então, o recenseamento é o censo. Isso aqui é a boa e velha burocracia estatal, sabe? É os caras querendo controlar o negócio. Tem até uma polêmica disso na parte da Bíblia que vai contar do rei Davi. Que Deus fala para ele, não faz o censo. Por que não fazer o censo? Porque o censo ia ser usado para pegar mais dinheiro do povo e ir para a guerra. Os caras não estavam com essa impressão. Então, tem esse negócio. Então, aqui já aparece essa burocracia estéril sendo jogada por essa figura notória da história, que foi César Augusto, que foi realmente o imperador que inicia o auge do império, né? Uma das coisas curiosas também é essa. Então, sem dúvida, o latim e a cultura romana, teve alguém que falou, mas a igreja é romana. Fala, bom, a igreja sempre foi romana porque Jesus Cristo nasceu no Império Romano. Então, esse já é em Israel, no Império Romano. Mas é curioso porque, e na cruz de Cristo tem escrito em latim. Em latim, grego e hebraico, que sempre foram as línguas da igreja. Então, o latim está presente desde o começo, está tudo aqui. Cristo morreu sob Pôncio Pilatos. E Cristo não era um rebelde contra a autoridade. Se vocês olharem, por exemplo, Barrabás era um revolucionário. Barrabás queria fazer uma rebelião contra o Império Romano, que foi Barrabás que o povo gritou para libertar. Cristo, no entanto, diferente do Barrabás, que era o Che Guevara da época dele, Cristo fala a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É a salvação das almas e o reino eterno que é a preocupação de Jesus Cristo. Não a rebeldia e a revolução. E Cristo, no entanto, corrige Pilatos, por quê? Pilatos lava suas mãos. Pilatos não salva aquele que ele percebe por intuição que é inocente. Ele não vê falta no homem, no entanto, não toma posição, não se sacrifica para protegê-lo. E Cristo ressalta para Pilatos que toda autoridade vem de Deus e que é pela sua misericórdia, pela sua autoridade, que a autoridade de Pilatos está lá. Ou seja, a autoridade do imperador, existe um rei acima do imperador, que é o Cristo que é rei. Então é interessante porque aqui não é o caminho da revolução, mas é a sujeição, a subordinação da autoridade a uma autoridade superior que é eterna. Então, no meio dessa burocracia, esse recenseamento foi anterior ao que se realizou quando Quirino era governador da Síria, iam todos recensear cada um a sua cidade. José foi também da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, cidade de Davi, que se chamava Belém, porque era da casa e família de Davi. Olha que interessante. Então, Belém é a cidade de Cristo é de Nazaré, e tinha sido profetizado que ele ia vir da cidade de Davi, que é Belém, que é a cidade de pastor, que é um lugar afastado nos arredores de Jerusalém. Vejam que Belém é um lugar meio pacato, assim, um lugar meio remoto. E não tinha por que Cristo não nascer em Nazaré. No entanto, Maria e José têm que ir até Jerusalém por causa dessa burocracia, por causa da burocracia. Tem que ir lá por causa desse negócio. O que vai os levar a ter o filho na cidade profetizada de Belém, que é essa cidade de pastores. A gente vai entrar no simbolismo dos pastores ainda, mas Davi, por que Davi é tão importante? Porque Davi, com todas as suas faltas, seus defeitos, Davi cometeu erros horríveis. Davi foi o rei que unificou o povo, que lutou em defesa do povo, que trouxe a unidade na verdade.
é o rei que canta os cantos do Senhor, é o rei da coragem que enfrentou Golias, que era maior do que ele, é o rei que uniu as pessoas na unidade da verdade, que é o que o Cristo pede aos apóstolos logo antes da sua cruz. Davi é exatamente com 1000 defeitos, ele é o rei cristão, o paradigma do rei cristão, porque ele é o paradigma do rei que sacrificou suas vidas repetidas vezes, que corrigiu as suas faltas repetidas vezes em sujeição, em obediência à graça divina. Por isso que ele aparece de maneira tão proeminente, é tão importante que Cristo venha a nascer em Belém. Então a providência o conduz para isso, porque por razões naturais não teria acontecido. Para quem fala assim, Guilherme, esse texto da Bíblia não é todo inventado, não sei o que, zero. Esse texto aqui, inclusive, é um dos mais, todos esses evangelhos estão entre os textos mais confiáveis da história humana. Por quê? Nós temos não só a versão de tradição desses textos, que foi passada de geração em geração, mas nós temos a versão antiga, que vem exatamente dos pergaminhos do Mar Morto e que casa letra a letra com essa versão. O original está em grego, né? Porque grego era a língua erudita, por causa de Alexandre o Grande da Palestina. Então, olha que incrível. Os textos da Bíblia têm textos distintos, os evangelhos são de autores diferentes, que falam a mesma coisa e que casam com versões extremamente antigas, que são impossíveis na maior parte dos lugares do mundo, só são possíveis por causa da quantidade de sal que tem ali na região do Mar Morto. Então, é uma coisa impressionante. Aliás, reparem, uma das coisas mais bonitas nesse presépio, uma das coisas mais bonitas no nascimento do Cristo, é exatamente o fato de Jesus Cristo ter escolhido a Palestina, ter escolhido Israel para nascer. Por quê? Porque ali é uma desgraça de terra. Só tem areia, pedra e água salgada. Não tem prosperidade alguma na região. Inclusive, o mérito que conseguiram plantar lá é um feito da ciência, porque aquela região não é próspera. Aliás, uma das coisas bonitas do Evangelho, porque você fala assim, e até um pouco irônicas, porque é a terra prometida, é a terra do leite e mel. Aí o cara chega lá e fala, cara, mas só tem pedra e água com sal, como é que funciona? É porque a terra prometida é a Jerusalém celeste, é a vida eterna, não é nada desse mundo. Nesse mundo, o que é dado aos homens é se sacrificar para buscar a eternidade. Então, aqui quando Cristo vem a Jerusalém, nós estamos tendo a infinita graça sendo derramada na infinita carência. Na humildade dos homens, na falta de abundância dos homens, é ali que Deus aparece. E é no sacrifício humano que nós vamos buscar a Jerusalém celeste, não é um lugar terreno. Então, que é uma coisa que muita gente não entende, porque eles querem um Messias terreno, né? Eles querem um Salvador terreno. E o Cristo veio para conduzir as pessoas para a vida eterna. Ele é acima dos poderes desse mundo. Inclusive, os poderes desse mundo aqui, o rei Davi de novo. A sanidade deles vem quando ele segue esse poder. Para se reciar juntamente com Maria, sua esposa que estava grávida, ora, estando ali, aconteceu completar-se os dias que se devia dar à luz. Então, um negócio desesperador. Tem que ir lá para cumprir o negócio a dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, enfaixou, reclinou numa manjedoura, porque não havia lugar na estalagem. Aqui tem uma parte muito linda do livro do Fulton Sheen chamada A Vida de Cristo, em que ele fala, olha, imagina agora o desespero. Você bate de porta em porta, querendo nascer o filho, a mulher está dando à luz. Havia lugar na estalagem para qualquer um que tivesse uma moeda de ouro. No entanto, não havia para a mulher que vai trazer a luz do Salvador desse mundo. Para o rei desse mundo não tem lugar na estalagem, mas tem para qualquer um que abrisse. Imagina deixar uma mulher grávida que vai ter a luz na rua. Hoje as pessoas têm desespero não tendo filho no hospital. Imagina não ter uma cama para ter o filho. E aqui já aparece mais da cruz do Cristo, porque não só o Cristo escolhe essa terra, que já não é uma terra próspera, não só ele escolhe nascer de uma família humilde, mas também Deus escolhe que o Cristo nasça no pior lugar para se nascer. Fulton Sheen fala no livro dele, A Vida de Cristo, que quando os pergaminhos da história se desenrolarem, as palavras mais tristes serão, não havia lugar na estalagem. A manjedoura é o lugar onde os animais comem. Ficar no estábulo entre os animais, então naquela história do Chester que eu falei, os animais estão abaixo na hierarquia celeste. Os homens estarem entre os animais é péssimo. E a manjedoura é um lugar sujo, porque é exatamente o lugar onde os animais comem. Então,
é parte fundamental da cruz do Cristo. A cruz do Cristo começa já no seu nascimento, começa antes do seu nascimento. Com a sua mãe participando dessa cruz, não conseguindo ter um lugar para dar a luz ao filho e seguindo a profecia, dando a luz ao seu filho nessa cidade tão pacata de Belém, entre os animais, na manjedoura. Aqui tem um símbolo até eucarístico, né, na manjedoura, porque é como se o Cristo estivesse se dando em sacrifício. Né? A manjedoura, claro, é o lugar onde os animais comem. Então, há algo de belo e de eucarístico nesse nascimento na manjedoura. Né? E quando eu falo de eucarístico, novamente sempre faz referência ao cruz do Cristo, porque o que é uma missa senão o próprio sacrifício do Cristo, né? Senão o Calvário. Né? Então, olha só aqui. Naquela mesma região havia uns pastores que velavam e montavam guarda ao seu rebanho durante a noite. Apareceu-lhes então um anjo, o Senhor, e a glória do Senhor os envolveu de luz. E tiveram grande temor, pois o anjo disse-lhes: não temais, porque eis que vos anuncio uma boa nova, que será de grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo o Senhor. Eis que vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celeste, louvando e dizendo: olha só, os céus se unem, os anjos, aqueles que não caíram quando Lúcifer teve a sua revolta, aqueles que não traíram o reino dos céus, na sua soberba de querer o próprio reino e só encontraram desgraça e tristeza. Eles aparecem num coro eterno, trazendo a harmonia dos céus, comemorando esse acontecimento que aos olhos humanos os homens não enxergam nada, os homens olham e falam: um menino nascendo entre os animais. Os anjos vêm louvar, mostrando a importância celeste desse episódio incrível. A milícia celeste, os guerreiros do céu, cantam em louvor. Aqui tem um elemento de combate e arte, assim como o rei Davi era artista e combatia, e foi pastor, então veio dessa vida humilde e abraçou a fé. Aqui agora nós vemos nos anjos essa curiosa mistura de beleza, harmonia, tranquilidade, serenidade e guerra, combate espiritual, que é sempre o caminho da sanidade entre os homens. Depois que os anjos se retiraram da sua presença para os céus, pastores entre si: vamos até Belém e vejamos o que lá sucedeu. É o que o Senhor se manifestou. Então aqui, a festa, então olhando o presépio, né? O presépio não seria completo sem o pastor, que são quem? Os homens. E Deus convida, o seu nascimento é um convite para que os homens tragam outras almas para a salvação, para que eles façam o apostolado, para que eles sejam como os pastores. O cordeiro, tanto ele é o símbolo da docilidade, até em chinês o ideograma da bondade vem do cordeiro, da docilidade vem do cordeiro. O cordeiro, ele é inocente em certa medida, né, na sua postura, ele tem essa docilidade. E os pastores conduzem os cordeiros, ou seja, os pastores guiam, protegem eles dos lobos e com sabedoria guiam eles. Esse é um convite, a presença dos pastores aqui é um convite à liderança. É um convite para que os homens tenham uma cultura de proteção, de guiar os outros, de levar o bem aos outros, de levar a doutrina espiritual aos outros. Não teria como a festa da redenção do mundo estar completa sem a presença dos homens. Os homens vêm para louvar o Cristo. E os homens vêm louvar o Cristo com o convite de serem semeadores da sua palavra, com o convite de serem pastores, com o convite de serem aqueles que vão guiar as almas em direção ao Cristo, seu Salvador. Né? Então, depois, vamos até Belém e vejamos lá. Foram a toda a pressa e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Porque imaginem, sem os pastores, aqui nós teremos José e Maria, mas José e Maria são homens e criaturas, sem dúvida. Mas são homens e criaturas que receberam uma graça excepcional. Maria, como a gente leu aqui, recebeu do anjo ave cheia de graça, ou seja, receberam uma graça excepcional. José, claro, também uma graça excepcional. No entanto, os pastores dão muito da missão da igreja, né? Dão o tom da missão da igreja e da missão de que Deus exaltou os humildes com a sua graça. Inclusive, em chinês, não só o ideograma do cordeiro é o da bondade, como também no Jornada para o Oeste se fala aqui
a salvação viria do Ocidente. Foram a toda pressa, encontraram Maria e José, o menino deitado na manjedoura. Vendo isso, relataram o que lhes dissera acerca do menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas que lhes tinham dito os pastores. Maria conservara todas as coisas, meditando-as no seu coração. Ou seja, eles receberam a revelação dos céus para o louvor desse homem, para o louvor desse Cristo, desse menino que nasce agora. E aquilo encanta as pessoas, né? E claro, a fonte para a escrita de muitos desses evangelhos foi a própria Nossa Senhora, né? Que conviveu com os apóstolos e que conta para eles essas histórias, né? E os pastores voltam, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto conforme que lhes foi dito. Então aqui, esse último trecho corrobora o que eu estou falando, da metáfora da presença, né, desses homens, para que as pessoas possam conduzir as outras a Jesus Cristo. O convite ao apostolado que está presente no Natal, bem como a referência ao rei Davi e o convite à conversão das almas. Então aqui nós já vimos nessa história alguns primeiros elementos do presépio. Primeiro, o próprio estábulo. O estábulo, que é feito com a mesma madeira da cruz do Cristo, ou seja, já prefiguração total e absoluta da cruz de Cristo. Este mesmo estábulo, né, ele é, na verdade, então, já a cruz de madeira muito proeminente, e ele vai conter em si, não só o símbolo da cruz, mas ele vai abrigar essa hierarquia celeste, né? Esses vários itens da hierarquia celeste que estão sendo restaurados. A própria Jerusalém, claro, é uma cidade escolhida simbolicamente, Belém aqui, no caso Cristo nasceu em Belém, não foi Belém do Pará, nem foi Belém perto de Lisboa. Essas duas, claro, têm um nome em homenagem a essa Belém aqui do rei Davi. Mas aqui nós vemos a presença dos anjos, olha que coisa, aqui no presépio, olha que lindo, todas as hierarquias estão de volta, os animais ajoelhados, cuja missão é o louvor a Deus, os homens em humildade e saudação, e os anjos, todos eles se curvam perante aquele que é o Cristo Salvador, todos eles se curvam perante aquele que é Deus. Então, em ordem de hierarquia, né, que você imaginaria, numa ordem de esferas, né, os animais, os homens e os anjos, nessa ordem, todos eles curvados perante o Messias. Coisa mais linda possível. O presépio, cada presépio é uma síntese de toda a hierarquia cósmica e da correta sequência de louvor face a essa hierarquia cósmica. Aí olha aqui no Evangelho de São Mateus tem a genealogia de Jesus e depois vem assim, ó. A geração de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de coabitarem, encontrou-se grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu repudiá-la secretamente, porque, claro, né, ele não tinha recebido a revelação ainda do que estava acontecendo. Andando ele com isso, e aí a descrição e gentileza de José, que é um homem absolutamente incrível. Eis que um anjo do Senhor lhe apareceu e disse: José, filho de Davi, aqui de novo a referência a Davi, né? Não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Darás à luz a um filho, ao qual porás o nome de Jesus, porque ele salvará o teu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito por meio dos profetas. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamará para o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, José, ele recebeu também uma grande graça e recebeu também uma revelação do anjo, para que ele cumprisse seu papel, porque é natural, todos os homens buscam a redenção na sua vida em família. E é natural que o Cristo tivesse uma figura paterna, é natural que ele também tivesse uma figura de grande graça, um líder. José é quase a fusão de um patriarca antigo com um profeta, porque tanto ele está envolvido com a vinda do Cristo, como ele também cuida e protege a sua família, ele vem de uma linhagem e ele banca a sua linhagem, e ele vai proteger e guiar a sua família face às adversidades, ensinar para a sua família o trabalho. Então, naquilo que eu falei da queda, né, o suor do trabalho, José exatamente ensina o suor do trabalho ao Cristo. Olha que coisa bela, né? Porque o suor do trabalho é parte do nosso caminho de redenção, de santificar o nosso trabalho.
Ao despertar do sono, José fez com que lhe tinham mandado o anjo e recebeu sua esposa. Então a docilidade de José é total, simplesmente seguindo a sua missão. Esse é o ponto do homem. Repara, Maria tem aquele momento de choque pela grandeza da sua missão. Não é choque de medo, tem gente que vai representar Maria como com medo, então não é isso. É o choque falando, caramba, por que eu vou receber tanta graça? Que coisa incrível, né? Mas aí o canto do Magnificat, que, sei lá, exala essa grandeza dela. No entanto, José, de maneira extremamente masculina, não fala nada, não questiona nada, só vai lá e segue o que tem que cumprir, entendeu? Que tivessem mais homens como José, que só trabalha em silêncio, faz o negócio, só resolve a parada, né? E sem que ele tivesse concebido, ela deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Jesus. Ele só fez cumprir o seu dever, conduziu a sua família, cuidou da sua família. José, que está presente aqui, então nós falamos, claro, bastante de Maria, exaltada entre todos, Maria exaltada entre os anjos, acima dos anjos, como o próprio texto do Evangelho nos colocou, concebida sem pecado original, e aqui José, guia e condutor e modelo para os homens, né? Na Pietà você vê ali total serenidade e ao mesmo tempo total confiança, total fé. Enquanto tantos fugiram no pé da cruz, ali estaria Maria, de pé no pé da cruz. A mãe, uma espada trespassou a sua alma, Maria que sofreu tanto, né, imagina, quem que sofre mais que Maria vendo seu filho ser crucificado, no entanto, pelo amor que ela tem por Deus e pelo amor que ela tem pelo seu filho. No entanto, na sua coragem está lá no pé da cruz. E como fala Cristo fala para João, tens aí a tua mãe. Ali está ela no pé da cruz perseverando, assim como João perseverou também. Então, mas José vai conduzir sua família de maneira incrível. Então, aqui modelos de homem e mulher excepcionais. Tendo Jesus nascido em Belém de Judá no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está o rei dos judeus que acabou de nascer? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então aqui uma coisa curiosa. Toda vez que eu dou aula e falo da tradição ocidental e do cristianismo, sempre tem alguém que fala assim, Guilherme, mas e o Oriente? Cadê o Oriente? Entendeu? O povo gosta de uma mandinga, o povo gosta da cultura oriental. Então o povo fala assim, não, cadê o Oriente? Tal. Os caras falam assim pra mim, Japão, aí eu respondo em japonês, ninguém sabe responder nada. Eu falo, Japão, aí o cara fala, você é do Japão, Nihongo Hanashi Maska. Aí o cara já olha pra mim e fala, cara, o que você tá falando? Então o cara vai com esse negócio de cultura oriental, porque eu gosto de todas as culturas, né? Então tá bom. Só que aí vem um outro problema. Quando você olha a cultura chinesa, ela tem todos os sentidos que eu falei. Confúcio, no fundo, toda a vida dele foi tendendo para o monoteísmo. Se você perguntar, olhar na cultura japonesa, entre trocas de religião, perguntar para o japonês qual é a sua religião, não é claro, né? Porque teve a mistura do shintoísmo, com o neoconfucionismo, com não sei o quê. No final das contas, as pessoas procuram esse caminho de encontro. E aqui na figura dos reis magos você vê isso. Longe de encontrar adivinhação nas estrelas, previsão de futuro, quem é compatível com não sei quem, o que esses reis do Oriente, que estavam buscando sabedoria, encontraram? O princípio de todas as coisas, que é Jesus Cristo. Encontraram o Messias. Então aqui não é uma exaltação do paganismo, é a sujeição, os joelhos dos reis pagãos se dobrando ao Cristo. Longe desse indiferentismo orientalista, os reis do Oriente vêm aqui pedindo luzes, querendo encontrar o rei maior, querendo encontrar o propósito na sua cultura, querendo louvar o Cristo. Hoje as pessoas querem cultuar a multiplicidade das culturas, mas o Cristo é completamente universal. Cristo é o rei da China, Cristo é o rei do Japão, Cristo é o rei de Israel, Cristo é o rei do Irã, Cristo é o rei da Arábia Saudita, Cristo é o rei de todos os lugares. Cristo não é o rei de um lugar individual. Cristo é o rei de todos os homens que vivem. Então aqui nos Reis Magos nós vemos a representação perfeita, tanto do paganismo sendo deixado de lado e dando lugar a um Cristo que está por trás de todos os astros, longe da mandinga deles, o Cristo que está por trás de todos os astros. E aqui nós vemos as várias culturas abraçando Cristo acima delas, Cristo como Rei universal.
Mas nós vamos ver em Herodes a fraqueza e o mal que tem nos líderes dos homens. Ao ouvir isso, Herodes perturbou-se toda Jerusalém com ele. Convocando todos os príncipes sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde haveria de nascer o Messias. Ele se sente ameaçado pelo Messias. Herodes descumpre a sua missão, como tantos governantes da história. Ele pratica o mal, ele vive o mal, porque ele quer proteger o seu poder terreno, ao invés de sujeitar a uma autoridade maior do que ele. Ao invés de abraçar a graça divina, ao invés de ser como o rei Davi, ele que já é derrotado pelos romanos, ele que já é uma pessoa vendida, na sua ânsia de ser vendido, o que vai vir de novo? Como a gente já falou nessa aula, o sacrifício das crianças para proteção de pessoas fracas que não querem aceitar a realeza divina. Isso está acontecendo na vida do rei Herodes. A falta de amor por aquilo que é mais sagrado, a falta de proteger a sua missão, porque o rei Herodes está lá no trono que um dia foi de Davi. A missão dele é esperar o Messias, a missão dele é acolher o Messias. Mas ele só pensa em preservar o seu poder temporal, ele só pensa no material, ele só pensa no imediato. E aqui é a ironia da coisa, né? Porque esses reis orientais reconheceram a realeza do Cristo e o rei de Israel não consegue reconhecer isso. Ele é cego para a visão do Messias. Para vocês verem que o problema aqui já é muito da universalidade do cristianismo. Isso aqui é total afirmação da universalidade. Fala, cara, o ponto não é se você nasceu chinês, se nasceu belga, se nasceu no Canadá. Eu conheci um cara fascinante que era de uma tribo indígena no Canadá que tinha acho que 13 filhos e andava com rifle nas costas. Assim, uma figura fascinante. Fala, cara, do cara lá que está na tribo remota, entendeu? Esquimó, sei lá o que é, o outro que está na Austrália, isso é irrelevante. O Cristo é o rei universal. Então Herodes tinha toda uma descendência, uma herança de profetas para poder enxergar o Messias. No entanto, negligenciou isso. E tu, Belém, terra de Judá, disseram em Belém de Judá, porque foi assim foi escrito pelos profetas. Está profetizado, vai nascer em Belém. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que apacentará meu povo Israel. Então Herodes, tendo chamado secretamente os magos, interrogou-os cuidadosamente acerca do tempo de que lhes tinha aparecido a estrela. Depois, enviando-os a Belém, disse: ide e informai-vos bem acerca do menino, e quando encontrardes, comunicai-me a notícia, a fim de que eu também vá adorá-lo. Mentindo, olha que coisa terrível, né? Esses homens estão renunciando ao paganismo em nome do cristianismo. No entanto, o Herodes quer se usar deles para isso. Tendo ouvido as palavras do rei, eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante até que, chegando sobre o lugar onde estava o menino, parou. Vendo a estrela, ficaram tomados de imensa alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abriram seus tesouros, oferecendo-lhes presentes, ouro, incenso e mirra. Em seguida, avisados por Deus, em sonhos para não tornar Herodes, voltaram por outro caminho para suas terras. Então, olha só, os reis magos representam a universalidade do cristianismo, o paganismo dando lugar para o cristianismo e essa universalidade. No entanto, vejam, os presentes têm um simbolismo muito grande, porque a mirra é um presente usado em um contexto de sepultamento, portanto, ela já representa a morte e o sacrifício. O ouro representa a realeza do Cristo. E o incenso, esse caráter sacerdotal, porque o incenso, ele te afasta dos seus sentidos e te conduz para o sacrifício espiritual. É por isso que na missa se coloca o incenso, para que as pessoas sejam guiadas a esse sacrifício espiritual. E a realeza, tanto os homens não cultuam o ouro, os homens cultuam o boi dourado, como eu falei. Os homens cultuam o ouro também, idolatram o ouro. Aqui o ouro é deixado de lado, o ouro é disposto, o ouro é sacrificado em nome do Cristo que é Rei, oferecido para aquele que é maior do que todos, mostrando a sua realeza e seu poder. A mirra nos aparece como, já prefigurando novamente essa morte, esse sacrifício, entregar a vida para obter a vida, entregar a vida para encontrar a graça, esse é o simbolismo da mirra. E o incenso sacerdotal, largar os sentidos para contemplar a Deus. Os presentes dos reis magos são presentes que nos dão o caminho de vida do Cristo, que é
Prosperar, mas sacrificar nossa prosperidade perante o Cristo. Viver para morrer, que é um paradoxo, mas é a base de todo o heroísmo. E viver uma vida com ritualística, viver uma vida com bons hábitos, viver uma vida sacramental. Que forma, né, de preparar o Natal se não se confessar e participar das celebrações? Quem me dera, ao invés das pessoas simplesmente contemplarem assim, ó, amigo secreto, entendeu? Elas colocassem a missa do galo no centro das suas vidas, né? Em seguida, avisados por Deus, e aí tem gente que vai falar assim, mas o Natal é aquela coisa intelecto mediano, né? Total, intelecto 12. Não é mediano, é baixo. Mas o Natal era uma festa pagã. Fala, e daí? Aí que vem aquele shed face, sim. Coincide com o solstício de inverno. Qual que é a beleza do solstício de inverno? O solstício de inverno é quando param as noites mais escuras e agora vai cada vez ficar mais claro a luz. É lindo. É uma data que representa a grandeza do Cristo, porque as noites escuras vão dando lugar à luz. O fato de você partir de um simbolismo pagão para exaltar um símbolo cristão, longe de ser um absurdo, é toda a história do Ocidente, é toda a história da humanidade. É o que aconteceu com tudo o que aconteceu, vide os próprios reis magos. Então, na verdade, o fato do Natal casar com essa celebração do solstício só aumenta a grandeza da vinda do Cristo e o seu simbolismo, não reduz em nada. E não é um paganismo oculto, é simplesmente exatamente o que a igreja sempre falou, que na verdade a sabedoria dos pagãos apontava para o Cristo, porque não podia ser de outro modo, porque o que é genuína sabedoria e o que é genuína grandeza só pode apontar para um lugar, porque toda a sabedoria e toda a verdade vem do Cristo. Então todos aqueles que viveram de maneira a buscar a verdade, a buscar o bem, de alguma maneira vão se direcionando ao Cristo, vão chegando mais próximo deles. Diferente do traidor Herodes, esses homens entenderam que ali no Cristo está a verdade. Como toda vez que eu encontro um homem sensato e bom, ele tende a querer chegar perto do Cristo. Essa ideia do existem homens bons em todas as culturas, olha só, não dá para ser cristão, sempre é de gente que não está querendo se aproximar do caminho da verdade. Quando você encontra um homem de outra cultura, de sabedoria, e você fala do Cristo de uma maneira engrandecedora, ele imediatamente admira. Agora na Inglaterra, estou falando com um muçulmano, ele simplesmente respeitou a minha convicção na igreja, e não só ele respeitou, como ele admirou sobre vários aspectos, sendo diferente da dele. E ele falou para mim isso, o muçulmano falou para mim, olha, porque diferente dos outros que vêm aqui pedir desculpa, parabéns pela sua cultura, respeito e tal, você chegou e falou, não, a minha religião é verdadeira. Eu respeito muito mais isso do que ele falou para mim, eu respeito muito mais isso que os ingleses que entram no meu carro e pedem desculpa pelos males que eles fizeram ao mundo árabe, não sei o que. Ele fala, cara, isso eu não consigo respeitar. Agora você chega aqui e fala para mim que a Igreja Católica é a única verdadeira, que o cristianismo é a verdade, que Cristo é Deus mesmo. Não tem como não respeitar, entendeu? Então há uma inversão de hierarquia. E aqui reparem, hoje no mundo atual as pessoas querem cultuar os animais. A maior vítima do pai de pet é o pet, entendeu? Porque o pet ele quer ser o pet ele quer viver uma vida digna, entendeu? Ele não quer viver uma vida indigna sendo tratado como um ser humano que é indigno para ele, não é bom para ele, entendeu? Então, em defesa do pet, parem os pais de pet, né? Em defesa do animal. E aí o mundo moderno cultua o animal de uma maneira, assim, os animais são exaltados como máximo. Aqui está de novo, os animais se ajoelhando para o Cristo. Porque o grande propósito da vida dos animais é se ajoelhar perante o Messias, é viver e cultuar Deus à maneira deles, simplesmente viver na sua vida natural, que é o que é pedido deles. Eles, claro que exaltam a criação. Então, os animais também fazem parte desse plano da criação, dentro da sua hierarquia, que é abaixo dos homens, mas que é, sem dúvida, abaixo de Deus, louvando esse plano da criação. E aqui no presépio, nós vemos os animais. Nós vemos o boi, que o problema não é o boi, novamente, né? O boi dourado, o Baal, é a deturpação do boi. O boi de verdade, criado para contemplar Deus, está aqui ajoelhado, faça isso. Tantos homens, tanto mal foi praticado em nome de um boi falso, e o verdadeiro boi só quer ajoelhar perante o Cristo. O burrinho, que São José Maria Escrivá tão bem falou dele, o trabalho, carregando a carga,
aquele que sem reclamar vai lá e carrega a carga, faz o trabalho, como o nosso dia a dia, de maneira silenciosa, sacrificando por Deus. O Cordeiro está aqui, né? Essa docilidade, esse sacrifício. Porque a Páscoa é a libertação do povo judeu, né? E as pessoas comiam o Cordeiro, né? Sem quebrar os seus ossos, né? Inclusive na cruz de Cristo tem isso, porque existe todo um elemento da comunhão da cruz de Cristo. Claro que a última ceia prefigura, façam isso em memória de mim. E São João ressalta isso, né? Contaram todos os seus ossos, porque você comia o cordeiro sem quebrar os seus ossos. Porque a partir do sacrifício vem a união. Então, a partir da cruz vem a Eucaristia. A união dos homens, né? A conexão deles com Deus é o propósito da religião. Você confessa seus pecados, como fala Isaías, porque em mim eles podem ser vermelho escarlate, em mim eles serão brancos como a neve. Mas você confessa os pecados para ser perdoado, para viver a união com Deus, né? Como fala no Didaquê, que é o primeiro catecismo, escrito pelos discípulos do apóstolo de São João, lá fala, confesse seus pecados para participar da Eucaristia, para receber a Eucaristia. Então, a importância de confessar os pecados antes de participar da Eucaristia, né? Tendo eles partido... Então, olha que coisa, né? Então, os reis magos estão aqui. Entre culto dos animais e culto do paganismo, o paganismo se sujeita ao cristianismo, os animais se sujeitam ao cristianismo. Todos cantam o louvor do Natal, todos cantam o louvor da graça divina. Tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e lhes disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e lá fica até que te avise, porque Herodes vai procurar o menino para lhe tirar a vida. E ele, levanta-se de noite, tomou o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito, onde permaneceu até a morte de Herodes. Cara, olha que horror. Olha a ironia desse caso. O grande acontecimento do povo de Israel foi fugir do Egito, foi sair do Egito, foi a libertação do Egito, porque eles eram escravos no Egito. E agora, José se vê obrigado a fugir para o Egito, do rei de Israel. Até que ponto a corrupção dos homens não chega? Até que ponto os homens não se afastam do verdadeiro caminho, traindo Deus? José foge para o Egito para proteger a sua família com grande honra. Então, o Evangelho de São Mateus enfatiza José de uma maneira incrível. José tem que fugir com a sua família para o Egito, de volta para o lugar de onde os judeus foram libertos. Esperar a morte do rei com o Messias. Que triste, né, essa visão de Herodes, mas quanto ela não parece todos os governantes corruptos e fracos que plagueiam a história humana, plagueavam desde antes de Herodes e vão continuar plagueando a história até hoje, né? Então, infelizmente, ao modo do rei Herodes, ainda existem tantos governantes fracos que chancelam a tirada da vida das pessoas na sua fraqueza e na sua miséria e não pela sua grandeza. Então esse é o drama da política, está tudo prefigurado aqui, porque o drama da política é o seguinte: tem Davi e tem Herodes. Tem aquele que vai se sujeitar ao Cristo, combater desafios maiores do que os seus, partindo da humildade, corrigir as suas faltas, por mais graves que sejam. E tem aqueles que são movidos pela fraqueza. Então, o contraste de Davi e Herodes é fortíssimo aqui, né? Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos magos, irou-se em extremo e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus arredores da idade de 2 anos para baixo, segundo a data que tinham averiguado dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por meio do profeta Jeremias. Uma voz se ouviu em Ramá, pranto e grande lamentação, Raquel chorando os seus filhos sem admitir consolo, porque já não existem. Tristíssimo, né? Tristíssimo, mas a única esperança para proteger a vida dos inocentes, para proteger aqueles que sofrem, para trazer a paz, é o Cristo. O Natal tem a resposta para as mazelas do mundo, porque não obstante a miséria, em meio à manjedoura vem a nossa redenção, vem a nossa salvação. Que maravilha unir as famílias, né? Porque aqui o centro do Natal é uma família. José, Maria e Jesus. É o Pai, a Mãe e o Filho. A Santíssima Trindade, a salvação dos homens. O centro aqui é uma família. E aí tem o retorno de Nazaré. Morto Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe
e vai para a terra de Israel, porque morreram os que buscavam tirar a vida do menino. Eles levantam-se, tomam o menino, a sua mãe e voltam para aquela terra de Israel. Mas eu ouvi dizer que Arquelau reinava na Judéia, em seu lugar de seu pai Herodes, também para lá, e avisado por Deus em um sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Cumprindo-se assim o modo que tinha sido predito pelos profetas, será chamado Nazareno. Então, olha só. Então, eles acabam voltando a Nazaré por causa disso. Reparem, aqui nós lemos o trecho da Bíblia. Aqui no presépio, toda vez que vocês montarem os presépios, o que vocês vão ver? Os anjos intermediários no caminho entre Deus e os homens, cantando louvor com as milícias celestes, entre combate contra os demônios e entre a beleza das harmonias. Peguem lá, por exemplo, na Divina Comédia tem ali no final a beleza das hierarquias celestes, uma coisa absolutamente maravilhosa. Que belo é a devoção aos anjos, né? A oração do anjo. Que eu faço com as crianças, eu voltei a ter a devoção do anjo da guarda, graças aos meus filhos, e foi a melhor coisa, sinceramente. Que maravilha, imaginar que Deus mandou um anjo para cada uma das pessoas para guiá-las. Né? Os pastores, o nosso convite é converter as pessoas, a guiar as pessoas pelo caminho da verdade, a conduzir aqueles e proteger as pessoas dos lobos, né? A evitar os erros. O mundo pagão se sujeitando a Deus, dando lugar a Ele, oferecendo, largando a idolatria das riquezas desse mundo em direção à sua glória eterna, entregando a Deus a própria vida com a mirra e louvando Ele em sacrifícios com incenso, louvando Ele liturgicamente com incenso. Os animais sujeitando a Cristo que começa a sua cruz de maneira alegre. Olha uma das coisas mais lindas do presépio. Você pensa, e aqui é a família que é o centro da vida social. Tudo passa pela família, tudo é a união da família. Maria e José, nós lemos aqui no Evangelho de São Mateus o heroísmo total dele. E em Maria nós vemos a mulher que foi exaltada acima dos anjos. Então aqui simplesmente simplesmente não tenho palavras para descrever o modelo dos homens é São José, o modelo das mulheres é Nossa Senhora. Com eles aqui nós temos a grandeza realmente da vida familiar. E o centro do presépio, todo mundo sabe, todo mundo não tem como fugir disso, o centro é quem? Deus feito homem. Que alegria, né? Félix Culpa falava os medievais. Face à queda, agora nós temos uma alegria imensa que é Deus feito homem. Agora todo o centro, toda a nossa história vai ser contada a partir desse momento, a partir desse acontecimento, que é o Cristo, que aqui inicia a sua cruz, mas que de maneira muito linda, a manjedoura representa já isso, que nós temos que nos unir a Ele, nós temos que estar junto com Ele. Quando nós pensamos toda a história do presépio, reparem, hoje um símbolo que retorna, fora a estrela guia continua, as pessoas têm a coisa do Papai Noel, né? Para todo lado tem o Papai Noel. Mas quem é o Papai Noel? É o Santa Claus. O que é o Santa Claus? É São Nicolau. Não existe o Papai Noel, existe São Nicolau. Papai Noel significa Papai Natal, Noel é Natal em francês. Natal quer dizer nascimento, Natal é o nascimento do Cristo. O São Nicolau, qual foi a grande briga dele? Ele que combateu, inclusive, o bispo Ário, que é um bispo herege. A defesa de que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Essa foi a briga do Papai Noel. O Papai Noel deu um soco na cara do bispo Ário. Então o cara era pancada para proteger, para defender um dos ensinamentos mais importantes do mundo, que é exatamente que Jesus Cristo é verdadeiro Deus. Hoje, graças a Deus, tem desenho, tem livros didáticos, tem coisas contando para as crianças a história do São Nicolau, porque as crianças naturalmente se sentem atraídas pelo símbolo, maravilha, mas as pessoas têm que conhecer então não só falou de suma com o Papai Noel, no entanto, contem a verdadeira história dele, entendeu? Eu tava meio brincava que a roupa do Papai Noel atual é o pijama do São Nicolau, né? Contem a verdadeira história do São Nicolau, porque a verdadeira história de São Nicolau está absolutamente ligada ao Natal real, ao nascimento do Cristo, que Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Pessoal, esse acontecimento aqui, claro que talvez o maior é a morte e a ressurreição.
Mas esse acontecimento muda toda a nossa história. Esse acontecimento é o que nos enche de propósito, de alegria. Então, meu desejo sincero a todos é que nós possamos restabelecer o símbolo principal do Natal, explicar para as pessoas esse símbolo, viver esse símbolo, viver esses valores espirituais, colocar novamente o Cristo no centro do Natal, porque essa é a festa dele, não tem outro protagonista senão o Cristo. O Natal é o nascimento do Cristo. Eu nasci numa cidade chamada Natal, que inclusive tinha toda uma devoção aos Reis Magos, ou seja, o nascimento do Cristo é algo a ser louvado em todos os lugares. E que nós possamos realmente ter esse espírito natalino de uma maneira renovada. Então, encerro essa aula novamente agradecendo a todos vocês por esse ano maravilhoso, agradecendo a todos pelas incríveis mensagens de apoio, pelo estudo de vocês, pela dedicação. Todo esse trabalho só existe graças a vocês. E um Feliz Natal a todos e que esse Natal seja um Natal de união das famílias e de união das famílias na verdade.